Hello, Ambassador Miller. Hi, how are you? I'm not sure we can hear you. Maybe your microphone is on mute. Let me check. It appears to be on. Oh, yeah, it's probably, yeah, it's on. I'm sorry, that's my fault. So you can hear me all right now? Yes. All right. Julian, tudo bem por aí? Oi, Gabriel. Sim, tudo ok. Eu já coloquei o Sr. Terry aí como apresentador. Eu que estava sem o áudio aqui, achei que ele estivesse no mudo. Ok. Mr. Terry, Yes. hi, it's Julian speaking. I put you, sir, on the presentation mode. So if you need to share something with the audience, you are free to go, okay? Okay, we have a PowerPoint that I think my colleague Jim Roberts is going to use, but I don't really need to have that. I'm just going to make a few introductory remarks. Okay, that's fine. But anyway, if you need something to share, you are free to use, okay? Okay, thank you. Okay, thank you. So whenever somebody is speaking Portuguese, Ambassador Miller, you will have the translation in the chat box. Okay, let me open that up. And the other way around too, so hopefully everybody will be able to understand everybody. Hey, Gabriel. Hey, James. Can you hear me? Yep, I can hear you. Great. Do you have your camera on? Oh, now you have. Yeah. So Julian is helping us. He works for Mackenzie. Julian, tudo bem aí com o James? Julian? Hi, Gabriel. I will put Mr. James on the presentation mode also, okay? Great. There you go. So I believe James has slides to present. I'm not sure how it works, Julian, but should be pretty straightforward, right? Pretty simple. Yes, he can share using the menu with the actions button. It's three dots. Sorry, on the left side of the 3 points, it's a screen and arrow, and say share. He can share any presentation. Great. Okay. Okay, so if I just launch it on my PowerPoint and then I can share it, right? Yes, you can. And do I have to do like slideshow or what? I guess I'll do slideshow. Okay. So. Gabriel, acho que podemos começar, né? Ou não? Sim, estamos todos aqui, né? Só o Julian, tudo bem aí? Tudo bem. Você só me avisa efetivamente quando a gente for começar, que aí eu já coloco a opção de iniciar a gravação. E Ângela, tudo bem? Deixa eu só ver se ela... Tudo bem. Eu estava no mudo, tudo bem. Sem problema. So James, I guess your slides are ready as well?
Did anybody see them? I Yeah. shared them. Yeah, okay, good. All right. Don't Alan, whenever you Yeah. want. Okay. Ambassador Miller will go first before me, right? Okay. Yes. Alan will give us a brief introduction, and then I'll make a few introductory remarks, and then it's Ambassador Miller. Okay. Okay, first of all, I would like to begin this conversation in English. And I would like to thank you, Ambassador Miller and James Roberts from the Heritage Institute. And I would like to say a few words in Portuguese first, explaining about our center. This meeting is held by Mackenzie Center for Economic Freedom and Monte Castelo Institute and Heritage Foundation. So once again, I would like to thank you, Ambassador Miller and Professor James Robert, for being with us today. It's a great honor for us to hold this webinar together. Falando em português agora, bem brevemente para nossa audiência brasileira, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui. Muito obrigado por, mesmo em meio a essa pandemia, vocês estarem aqui conosco. Esse webinar é uma ação conjunta entre a Heritage Foundation, da qual o professor James Roberts e o embaixador Terry Miller fazem parte, do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e do nosso Instituto Monte Castelo, parceiro já de longa data nossa, com sede em Brasília, cujo presidente é o Gabriel, que alguns de vocês puderam ouvir falar aqui alguns minutos antes. Deixar um aviso para vocês que Gabriel será o moderador, né? No Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, nós somos o primeiro centro acadêmico liberal que também faz atividades de think tank no Brasil, né? Já é uma atividade conhecida nos Estados Unidos, mas no Brasil ela é recente. Nós somos pioneiros nisso lá no Mackenzie, e nós temos também 3 mestrados profissionais incubados nesse centro, né? Nós temos o mestrado em administração de empresas e gestão dos negócios, temos mestrado em economia e mestrado em controladoria. Ao final da apresentação, eu vou deixar os links para quem tiver interesse no próprio chat de acessar. Nós temos agora, no meio do ano, um processo seletivo, e o diferencial do mestrado profissional do mestrado acadêmico é justamente que nós temos chances de interação como essas, mais profissionais e mais voltadas ao mercado. For now, I'm going to let it to Gabriel to continue with this webinar. And thank you once again for being here, for the speakers and for the audience as well. Gabriel, to you. Gabriel, the mute button. Gabriel? Ok. Agora sim, vocês conseguem me ver e me ouvir? Let's listen to you. Ok. Não sei se é só para mim, mas a tela está travada nos slides do James. Para mim também está travada. Tá. Não sei. Maybe, James, if you could... all we see right now is your presentation, so I guess you cannot start the presentation mode until you're actually speaking. Otherwise, we are going to see only the slides instead of the cameras of the people who are... I'll stop sharing right now. Okay, good. Great. Agora sim, acho que as pessoas conseguem me enxergar. Thank you very much. Bom, boa noite a todos. Obrigado a todos que comparecem a este evento virtual. Nós estamos começando, então, esse seminário online, a liberdade econômica no Brasil pós-pandemia. Eu quero agradecer ao Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, que nos cede esse espaço. De alguma forma, são os nossos anfitriões virtuais aqui nessa plataforma.
a Heritage Foundation, que tem aberto as portas para nós, para traduzir o Índice de Liberdade Econômica ano após ano. Quero agradecer aos nossos convidados, o deputado Paulo Eduardo Martins, o embaixador Terry Miller, o James Roberts e o professor Lucas Grassi. E antes de iniciar, também explicar brevemente que o chat que vai ser usado pela tradutora, a Angela, vai ficar, portanto, apenas para a tradução nesse momento, tanto do inglês para o português, como do português para o inglês. Então, o chat aqui dessa plataforma vai ser usado para isso nesse momento. Então, nós pedimos que os participantes não usem o chat ainda, mas só mais adiante, quando nós abriremos para perguntas da plateia. Eu peço ainda aos palestrantes e participantes que deixem o microfone no modo mudo quando não estiverem falando. Bom, esse seminário discutiria inicialmente o desempenho do Brasil no Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, que pela primeira vez em praticamente 15 anos dá alguns sinais de melhora, mas qualquer otimismo com a economia que existisse agora acabou indo embora com a pandemia, com o coronavírus, que atinge o mundo inteiro, mas que certamente vai trazer muitas consequências negativas para o Brasil, que é um país que saía de uma recessão, começava a se recuperar e agora vai enfrentar essa grande crise econômica, que não é só econômica, né? Uma crise de saúde, uma crise até de confiança nas instituições. O cenário é nebuloso ainda, mas a estimativa do governo é de que o isolamento social custe 20 bilhões de reais por semana. Esse é um estudo novo do Ministério da Economia. Isso sem contar o custo de médio prazo com a falência de empresas e o desemprego. O PIB deve cair ou ficar 5% menor do que seria sem a pandemia, e essa é uma previsão ainda muito otimista, de certa forma, né? Então, é uma situação completamente diferente e que exige medidas inéditas. E para discutir isso, eu passo, já indo direto ao ponto, a palavra para o embaixador Terry Miller, que nos honra com a sua presença neste evento, ele que é o editor do Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, que é a publicação mais importante do mundo nesse tipo, dessa categoria. Também na Heritage, onde está desde 2007, ele dirige o Center for International Trade and Economics, e antes, como embaixador, atuou em diversas missões diplomáticas dos Estados Unidos, inclusive na ONU. Ele chefiou, dentre outros, a delegação americana na Conferência da ONU sobre Comércio Exterior e Desenvolvimento em 2004. Ambassador Miller, thank you for joining us. You have the floor now. Thank you so much. It's really an honor and a pleasure for me to be here with you this evening, and I'm so grateful for all of the work that went into organizing this seminar. It's a little strange, frankly, to be gathering to talk about economic freedom in the midst of this coronavirus crisis. Most of us in the United States are actually locked down in our homes. We can't get to our workplaces, and many of us in the United States can't do our jobs. The truth is that we have virtually no economic freedom at all at this time. Your experience in Brazil of the coronavirus seems to be lagging behind ours a little bit. But I know that your leaders are considering imposing the same kinds of restrictions that we are enduring. That makes this an extremely important time to talk about economic freedom. We need to make sure that the health crisis does not become an economic crisis, or at least no more of an economic crisis than is absolutely necessary. If we and the officials in government don't fight to maximize our economic freedom in every decision that's made right now, we're likely to suffer a more severe and more long-lasting recession than is necessary. The current debates about reopening our economy in the United States or closing down the economy in Brazil are really debates about economic freedom. It's the freedom to travel, to work, to interact with others. Those are the basic requirements for commerce. And we know from history, and we collect mountains of data for the Index of Economic Freedom,
We know that countries that maximize economic freedom also maximize prosperity and the well-being of their citizens. And from a purely economic freedom point of view, we need to reopen our economy in the US immediately. And Brazil needs to be very careful about the restrictions it imposes. Obviously, during a health crisis, economic freedom's not the only consideration. We have to fight the virus. We have to ensure that our hospitals and healthcare providers have the resources they need. But economic problems have negative health consequences as well, and it's a balancing act. I personally believe the market system, which disperses decision-making, is more likely to get that balance right than a centralized government bureaucracy. But I realize there may be people on this call that feel otherwise. I look forward to that discussion. I wanted to say just a few words about the Index of Economic Freedom. We've published it since 1995. It contains a lot of evidence that economic freedom is the key to progress and prosperity. The nations that score higher on our index do much better in terms of promoting economic growth and high levels of income for their citizens. So I'm going to turn this over right now to Jim Roberts to talk about the index in much more detail and specifically about where Brazil is in the Index of Economic Freedom. So thank you again for hosting this discussion, and I look forward to the rest of the evening. Thank you. Thank you, Terry. Muito obrigado a todos no Brasil, os meus amigos, e especialmente ao Centro Mackenzie, a São Paulo, e também Instituto Monte Castelo e Gabriel. Muito obrigado. Lamento que não falo bem português ainda, então vou continuar em inglês. But we are very, very happy to have this opportunity, as Ambassador Miller said, to have an opportunity to present the 2020 Index of Economic Freedom, about which Gabrielle and I wrote in a paper that I'm sure is available through this webinar. So I thought I would just take everybody through our PowerPoint presentation, and then we can have our other commentators follow on. So, can everybody see that? Is that Not yet. not yet? Let's see. Oh, so it's this one. Can you see that? I hope. Yes. Okay, good. All right, so as Ambassador Miller said, this is our 26th year of doing the index. It is one of the flagship products of the Heritage Foundation. When we began, we had a partnership with the Wall Street Journal, and every year our index gets a huge amount of attention from the public, from media, from the international investment climate community, bankers, academics, politicians. And so we're delighted to have the chance to promote knowledge of our index in other countries. We cover 180 countries. We measure 180 countries in the world every year, and we also write up a few more that are not able to be measured for reasons of war and other problems. But what we have seen since 1995, which was in the aftermath of the end of the Cold War, has been a steady increase in economic freedom around the world. In fact, the Economic Freedom Index was started as a result of the end of the Cold War, which was a triumph for the West. It was a triumph for market democracy over tyranny and authoritarian communism.
And although we didn't, the West and the United States in particular didn't want to boast about too much about the triumph, we did, our predecessors at Heritage and in other places wanted to make sure that the American people and people around the world had an understanding of how prosperity has been developed so that it can be enjoyed by our citizens and our children, a higher standard of living. That standard of living, as you can see, is correlated with more economic freedom, that higher prosperity. You can see the Portuguese on the slides. And we can go back to any of the slides that you'd like to talk about. And once you have more economic freedom, you tend to continue to gain more economic freedom. And so within regions, within the Western Hemisphere, we see countries with more economic freedom vastly outpacing countries with very little economic freedom that were almost repressed in terms of GDP per capita, purchasing power parity. In the world, the Americas lag behind much of the world overall in terms of economic freedom. You can see the Americas are just above sub-Saharan Africa in terms of the group as a whole, and there are roughly 30 countries in the Western Hemisphere that the index measures every year. Europe still has commanding lead in the world with regard to economic freedom. So higher growth, economic freedom, the chance to avoid lost opportunities. Once you have more economic freedom and you get higher growth, then that is a virtuous circle that tends to feed on itself and produce greater and greater results. In countries that are lagging behind, which unfortunately includes Brazil in the last 12 or 14 years, have lost the opportunity to gain greater economic growth to benefit the citizens of Brazil. This economic freedom is very much correlated with the reduction in poverty. It is the best solution for poverty. The big government programs of leftist, center leftist governments that involve government taxpayer-funded development assistance programs don't work anywhere near as well as just changing policies according to our index criteria, and that will gain people more economic freedom, especially as it regards intense poverty. And I know in the northeast of Brazil, that's an especially difficult problem, as it is in other countries in Bolivia, other countries in South America and Central America. So this is, I think, important to focus on. The poverty intensity is much, much less in countries that are mostly free or moderately free. The same thing with the quality of life, healthcare, the quality of the environment, clean water, clean streets, clean air, trash collection, and education also. All of those correlate. And that's not to say that there's causation, but there is certainly strong correlation between those social goods that are available to the people and the countries that have greater economic freedom. In terms of human development and social progress, it's the same story, perhaps even more dramatic. Human development and social progress are far and away more developed, stronger in free countries versus repressed at the bottom in red. Regional averages, I think we covered that one. The leaders around the world, these are the 6 free economies in the 2020 Index of Economic Freedom. Only 6 made it across the threshold of a overall score of 80. In the hemispheres, Canada is the leader ahead of the United States. This is a list of the top 20 and the bottom 20, which is probably too much information for now, but suffice it to say that there's a big difference. It's obvious between
Hong Kong, Switzerland, Australia, and Cuba, Venezuela, Bolivia, actually now. In the region, you can see, and it's hard to see this graph, but I imagine it could be reproduced. Unfortunately, Brazil and Argentina are tied for last place among the major Latin American countries. And with Chile at the top, where it has been for really many decades now, and then other countries trying to climb up, Colombia, Peru, and yeah, I think there's one more. Anyway, Mexico, yeah. Mexico is higher than Brazil. And I know that there has long been a competition in Latin America between Mexico and Brazil for sort of which one is the dominant power in the Latin American, area. And perhaps, possibly because Mexico acted to liberalize through the NAFTA and its proximity to the United States and the number of Mexicans living in the United States sending back remittances. For many different reasons, the institutions in Mexico, which are under stress, especially right now, but they have performed, I think, relatively better. Now we come to Brazil, and here we still see an unacceptable result for a country as great with as much potential as Brazil has, the largest country in South America. Still a score in the low 50s, mostly unfree, lagging very, very far behind worldwide and also in the region. And so these are the challenges that I know that the current government has faced, has already recognized and got through the Brazilian Congress Economic Freedom Act, and have already started an ambitious program of reforms through Paulo Guedes and others to change these policies so that this score will go up in future years. You can see the debt load in Brazil is very, very heavy. That's one of the worst scores in the world on the fiscal health, the debt as a percent of GDP, government debt. Government spending is also below the world average. The world average there is in the dotted black line. Same with the tax burden. And now, of course, in the midst of this pandemic and the response to it by governments, which are all, including the United States, maybe especially the United States, are spending tremendous amounts of money, borrowing, printing money to respond to this crisis, which will all have to be paid back one way or the other. And so in the short term, these scores for Brazil and government size are probably going to get worse. But as I think I mentioned to Gabriel, this is a good time for Brazil and for the administration and Congress to do things, make policy changes that don't cost money, but that could set the stage for a stronger recovery once the world and Brazil reopen, by strengthening the institutions of the rule of law, strengthening property rights protection, the effectiveness and transparency and honesty of the courts, and continuing the fight that I think President Bolsonaro was elected to do against massive corruption that occurred in Brazil when the other side was in power for so long. On the other two pillars, we have the four pillars: rule of law and government size, and the regulatory efficiency. How well does the government regulate the economy and to produce the best prosperity results? And then how open is the country to outside foreign trade and investment, and also international banking. And in these areas, Brazil does relatively better, although the labor freedom score is still depressed below the global average. These 12 indicators and four pillars use data we draw from worldwide credible international sources such as the World Bank and the International Monetary Fund, the World Trade Organization, the United Nations. We use data from the Economist Intelligence Unit and from the U.S. government. And both Ambassador Miller and I were diplomats at the State Department for many years, and both of us worked on producing the sort of data that we do look at in part when we do this index, because it is worldwide and it's
considered to be arm's length in terms of being disinterested third parties looking at countries. So these are the sort of the highlights of the index and of the report this year on Brazil. The audience can go to this heritage.org/index for more information in English on Brazil and on all the other 180 countries that are measured. There are interactive features and the ability to download information. So with that, I think I will end the PowerPoint presentation and turn it over to my colleagues in Brazil. Thank you. Thank you, James. Obrigado, James, que é o responsável pelas sessões de Estado de Direito e Liberdade Monetária do Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation. Antes disso, ele também trabalhou no Departamento de Estado americano e ele também tem um mestrado em Economia por Yale e MBA pela Universidade de Pittsburgh. Também esteve no Brasil algumas vezes, conheceu a Amazônia, conheceu São Paulo, conheceu Brasília, sabe bem como funcionam as coisas no Brasil, inclusive as coisas que não funcionam, né, as coisas que não funcionam tão bem. Eu passo, então, a palavra agora para o deputado Paulo Eduardo Martins, ele que é deputado pelo PSC do Paraná, está no segundo mandato e é um dos parlamentares, um dos 24 avaliados com nota 10 no ranking de plenário 2020 do Instituto Monte Castelo. Ele também é jornalista de profissão e exerceu essa profissão em uma das principais emissoras do Paraná por alguns anos antes de ingressar na vida política. Deputado, obrigado por estar aqui conosco nesta noite. E seja bem-vindo, o senhor tem a palavra. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Lucas Freire. Boa noite, embaixador James Robert. Boa noite, Perry. E é uma honra poder participar, poder estar com vocês, para a gente debater essa situação, fazer essa análise da liberdade econômica, progresso, essa relação, e também da nossa situação no Brasil. Eu estou pessoalmente muito frustrado com o momento em que nós estamos passando. Era a primeira vez que nós tínhamos um governo, desde o Brasil republicano, pelo menos, que nós tínhamos um governo que tinha convicção de que era preciso reduzir o tamanho do Estado. Até então, isso jamais tinha ocorrido. Com o golpe republicano, foi concentrado o poder nas mãos daqueles que tomaram o poder lá ainda em 1889. Depois vem a Revolução de 30, com o governo fascista de Getúlio Vargas, e aplica aquela concepção de que tudo é através do Estado, tudo para o Estado. Depois o regime militar, que também tem uma mentalidade tecnocrata e que se arvora na autoridade de resolver os problemas. E, em seguida, todos os anos, o governo de esquerda, né, desde o PSDB ao governo do PT, apesar de no governo do PSDB teve alguma abertura. E então isso explica razoavelmente a nossa posição no ranking. É claro que há outras razões históricas mais profundas, mas que acho que não é o momento aqui, porque isso demandaria muito tempo. Então é a primeira vez que nós tínhamos um governo que era assumidamente liberal, assumia mesmo que tinha que abrir mão de poder, que tinha que desburocratizar da segurança regulatória, que tinha que se desfazer de estatais, e nós fomos abatidos em voo. As reformas estavam começando a ocorrer, nós fomos muito bem-sucedidos ao realizar a reforma da Previdência, foi a reforma mais ampla já feita na história. Mesmo o governo Lula, com todo o apoio parlamentar, e até com aquele apoio parlamentar corrompido que eles construíram, eles não conseguiram aprovar uma reforma da Previdência tão grande quanto essa que nós conseguimos aprovar, e na sequência já vinha a discussão sobre a reforma tributária e também, principalmente, sobre uma reforma federativa, que o nosso problema federativo é uma das origens de todos os nossos males. Essa era a primeira vez que um governo central aceitava abrir mão do seu poder, por iniciativa dele mesmo, dizia: eu não quero ter todo o poder que eu tenho, eu acho que o poder tem que estar mais nos estados e nos municípios. Isso, sem dúvida nenhuma, se a gente tivesse avançado nesse sentido, seria um grande ganho para o ambiente de negócio, de liberdade, e principalmente
do melhor gasto público, pois o dinheiro ia ficar onde ele é gerado e onde há necessidade dele, e não nessa ficção jurídica que é a União, que concentra todos os poderes, todos os recursos que nós temos hoje. Daí a má qualidade do gasto público e o tamanho da nossa máquina pública monstruosa que o brasileiro não suporta carregar. E, além da gente ser abatido, eu tenho dito que nós fomos abatidos na pista de decolagem, porque há dados internos do Ministério da Economia que apontam que, no início de 2020, nós estávamos girando a um crescimento de 2,7%. E mesmo sem ainda colher os ganhos efetivos da reforma da Previdência que nós aprovamos, que geraria aí algo em torno de R$1 trilhão em economia nos próximos 10 anos, além de uma série de outras questões regulatórias, como a lei da liberdade econômica, que houve esse avanço, a reforma no INSS, que inclusive eu fui o relator daquele marco legal, enfim, havia também uma mentalidade no Congresso muito propícia a isso. Nunca antes, na República, provavelmente, nós tínhamos uma base liberal que entende que a redução do Estado é o caminho, tão ideologicamente sólida e até tão numerosa, apesar do número ainda ser pequeno, mas antes não havia. Na legislatura de 2014 a 2018, eu era o único que defendia isso. Depois outros foram saindo do armário, e nessa nós tínhamos uma bancada assim. Então o cenário, ele era bastante favorável para a gente colocar o Brasil no caminho que ele merece, que ele deveria estar. Saímos dessa posição incômoda e dessa situação que atrapalha o brasileiro, que atrapalha o gigante Brasil de caminhar livremente. E, enfim, com a pandemia, isso foi, vamos dizer, praticamente revogado, e agora o nosso desafio é evitar que iniciativas que eu entendo como autoritárias sejam colocadas em prática, que se tornem leis, inclusive permanentes, porque muitas delas já são, já existe até leis, mas com marco temporal ou de iniciativas precárias de prefeitos e governadores. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, né? É por causa da mentalidade no Brasil, em que enxerga no Estado uma autoridade maior do que qualquer outra coisa, inclusive autoridade para oferecer soluções, não é apenas autoridade legal, né? Há um oficialismo no Brasil que isso atrapalha muito, muito mesmo. Então, na Câmara dos Deputados hoje, nós temos que lidar com propostas absolutamente ridículas, porque temos uma esquerda muito organizada e que enxerga nesta situação uma oportunidade para avançar e destruir as políticas liberais e ampliar a capacidade do Estado. Nesta semana mesmo foi apresentado um projeto de lei que impede a privatização de estatais durante a pandemia. É claro que isso é permanente para depois, é sempre uma estratégia. Hoje o senador José Serra já apresentou um projeto que é para tornar aquele auxílio emergencial de R$600, transformá-lo num projeto de renda universal, permanente, ou seja, com gastos enormes para sempre, o que vai exigir um Estado tributando cada vez mais. A Câmara mesmo aprovou, há poucos dias, uma ajuda aos estados e municípios que praticamente criavam um seguro arrecadação para os estados e municípios bancados pela União. A União garantiria que a arrecadação de 2009 se repetiria em 2020. Ela era a seguradora disso. Ou seja, para bancar isso tudo, vai tributar, vai se endividar, vai ter que pagar juros mais altos, porque ninguém vai comprar título de um país que está se endividando tanto, tem mais dificuldade. Então, é muito delicada a nossa situação, muito mesmo. O momento não ajuda em nada, é um reverso, um caminho reverso que nós estamos tomando e tentando, há pessoas tentando impedir que isso ocorra, né? Por isso que há um risco muito grande, porque
não é só você fazer escolhas sobre a fórmula que dá certo ou a fórmula que não dá certo. Quando nós estamos falando de uma democracia, com as suas tensões políticas e a sua ambição pelo poder de grupos, o maldito populismo acaba se sobrepondo a qualquer solução que seja melhor ou pior. Isso é secundário. O populismo, como chegar para as pessoas que estão desempregadas hoje ou na iminência do desemprego e dizer: eu vou garantir uma renda universal para você daqui para frente, ele pode render voto. Então, voto rende poder. E aí vira uma corrida pelo poder. E qual grupo apresenta a proposta mais danosa para o país, na verdade, para que ele obtenha apoio popular? E então essas ajudas, esses gastos governamentais que estão sendo estabelecidos, eles podem tornar-se permanentes, e isso vai destruir todo o esforço que nós já vimos fazendo, inclusive o esforço da aprovação da reforma da Previdência, como eu já disse, a reforma mais ampla aprovada em toda a nossa história. Então, para mim, é absolutamente frustrante. Eu que fui um dos parlamentares que mais defendeu a reforma da Previdência, que acreditava nisso, neste caminho de austeridade fiscal, estou vendo o descalabro acontecer sem ter muito o que fazer, sem ter as totais condições de agir, porque os acordos em torno das ajudas, das benesses estatais, são muito mais atraentes do que bancar a nossa austeridade fiscal, a redução do Estado, bancar a ideia de não perdermos o trilho em que estávamos. Então, se nós temos problemas históricos que nos colocam num Estado muito grande, burocrático, amarrado e centralizador, nós temos também um problema de um vício de origem da democracia que imprescinde de um compromisso ético em fazer a escolha daquilo que é o melhor para o país. Como nós temos no Brasil uma crise moral, este compromisso ético não existe. Está havendo apenas uma luta pelo poder, e a luta pelo poder, naquele que não tem ética nenhuma, o populismo é um atalho fantástico. E as propostas populistas sempre acabam custando muito e terminam em ampliação do Estado. Esse é o nosso drama, Gabriel. Obrigado, deputado, pelas colocações. Realmente existe muito a ser debatido, e daqui a pouquinho, logo depois que o Lucas encerrar a participação dele, nós vamos abrir para perguntas da plateia. Então, as perguntas serão feitas pelo chat, mas por enquanto o chat fica apenas para a tradução. Então, passamos a palavra ao Lucas Freire, o Lucas, que é professor e pesquisador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, doutor pela Universidade de Exeter, no Reino Unido, onde também foi professor, que também deu aulas na Universidade de Plymouth, também no Reino Unido, e foi o vencedor do prêmio Michael Novak, concedido pelo respeitado Acton Institute, aqui nos Estados Unidos, em 2018. Lucas, por favor, fique à vontade. Eu agradeço o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, o Instituto Monte Castelo, Heritage Foundation, pela organização desse seminário. Queria cumprimentar a todos, né, embaixador Miller, colega James Roberts, deputado Eduardo Martins e Gabriel Arruda. A minha apresentação vai um pouco no sentido do que o deputado coloca, porém, do ponto de vista de alguém na Torre de Marfim, né, que tem a esperança de que isso se traduza em algum impacto fora da Torre de Marfim. Um período de crise é um período de oportunidade para os governos aumentarem o seu controle sobre a população e a economia. E tem uma literatura vasta que mostra isso do ponto de vista histórico e também político, né? Por exemplo, o livro Crisis and Leviathan, de Robert Higgs, e alguns outros livros. Mas a história econômica do Brasil traz um outro lado, uma outra perspectiva. Pelo menos desde a democratização pós-regime militar, houve sempre algum debate entre mais intervenção do Estado ou desintervenção. O Estado
tentar recuar um pouco no aumento do seu poder. Então, pode ser que uma crise seja também um período fértil para ideias criativas, no sentido de liberalizar a nossa economia. Nós vimos isso na transição, por exemplo, de Sarney para Collor, no plano real, quando houve o pacote de privatizações, feito de uma forma problemática, mas pelo menos com essa inclinação. O próprio primeiro governo Lula da Silva conteve elementos de liberalização da economia, e o governo Temer de transição. Também é preciso mencionar, como o deputado mencionou, várias ações durante o primeiro ano, principalmente, da administração atual. A liberdade econômica vai ter mais chance de ser implementada de forma positiva no Brasil, com bons resultados, se o país passar por um processo de desregulação e de reformas após a pandemia. Foi isso que o colega James Roberts mencionou, que são medidas que não vão custar dinheiro público, mas vão ter um impacto muito positivo no longo prazo. Mas será que isso é realista ou viável? E aí, a minha opinião como observador das questões políticas é que depende da prioridade do governo, junto com aqueles que o apoiam, porque seria compreensível se o governo meio que deixasse de lado uma agenda de longo prazo, de liberdade econômica, porque essas medidas têm um resultado mais claro somente depois, provavelmente depois das eleições, né? Então, do ponto de vista político, isso seria compreensível, mas do ponto de vista econômico, seria uma pena. Seria muito negativo para o país, porque o longo prazo ficaria sacrificado, né, por políticas talvez populistas, de dar um ânimo para o eleitorado no curto prazo. E esse dilema é uma ilustração do cabo de guerra que acontece em toda crise entre intervenção e desintervenção, podendo oscilar entre os dois como um pêndulo. Bom, tendo dito isso, nessa apresentação, o que eu quero falar não é uma análise de perspectivas eleitorais e coisas do tipo, mas é pressupor que desregulação e reformas são chaves para a liberalização da economia do nosso país após a pandemia. Como fica esse cenário? Quais são as sugestões? Para dar continuidade à liberalização da economia brasileira, o governo vai ter que cumprir dois objetivos principais. Tá? O primeiro deles é reduzir o estrago causado pela crise econômica ainda durante a pandemia, mas certamente tentar trabalhar com resultados depois. E o segundo objetivo é vencer a tentação de sacrificar o longo prazo da economia na procura de soluções ilusórias de curto prazo e que violam a liberdade econômica. E lembrar ao ouvinte, talvez, que nós estamos diante de um desafio de imensas proporções que é reconhecido, né, pelos técnicos ao redor do mundo. No dia 13 de maio, a SPE, né, Secretaria de Política Econômica do governo, chamou a crise atual num relatório de um dos maiores desafios de política econômica já enfrentados pela sociedade brasileira. O boletim macrofiscal também da SPE, divulgado esse mês, né, pela equipe coordenada por Paulo Guedes, projeta uma queda no PIB brasileiro em 2020 de mais de 4,5%. Então, isso é muito alarmante. A previsão também é de um IPCA muito baixo, né, abaixo de 2%. Em termos de alívio, melhor, o que dá para fazer? Tem algumas variáveis de curto prazo que podem ser afetadas, né, mas o principal seria no longo prazo. Em algumas ocasiões anteriores, eu já ressaltei que existe mais de um fator causando essa crise. E o governo só tem alguma chance de melhorar um número limitado de fatores. A própria SPE reconhece que parte do problema da economia brasileira é causada pelo cenário externo. A China vai importar menos, do mundo inteiro, inclusive o Brasil, que é um grande parceiro. Isso é um choque negativo. A bolha da economia americana, que vinha numa alta artificial, gerada por inflação de moeda e crédito, estourou. Com o susto da pandemia, o mercado financeiro viu que a alta histórica não tinha muito fundamento, e o pânico
levou à venda maciça de ativos. Obviamente, o Brasil, como parte da economia global, fica prejudicado também. O preço do ouro decolou, né, indicando a percepção de alto risco por parte dos investidores. Muito dinheiro foi tirado do Brasil e, por isso, nós temos o dólar nas alturas. Tudo isso é impacto negativo do cenário externo do Brasil. Do ponto de vista liberal, o Brasil podia fazer algumas coisas, mas muito pouco. Né? Por exemplo, o Banco Mundial elogiou que o Brasil diminuiu algumas tarifas ao comércio exterior, eu acho que em relatório do mês passado. Agora, hipoteticamente, dá para fazer mais alguma coisa? Por exemplo, a presidência poderia assumir uma postura que sinaliza mais calma, mais maturidade na interação com o gabinete, com o legislativo, com o judiciário, com os governos estaduais, além de reiterar a ideia, né, de que nós temos um governo que quer combater a corrupção e que quer reforçar o império da lei, o Estado de Direito, o que poderia reduzir o risco do país com esperança de atrair de volta um pouco do investimento estrangeiro. Tá? Mas verdade é que nós estamos na economia globalizada e vamos sofrer sempre algum impacto quando acontece algo negativo ao redor do mundo. Tá? A tentação antiliberal, por outro lado, seria a de tirar o Brasil da exposição à globalização. Buscar o nacionalismo econômico, fechar ainda mais o país ao investimento externo, pode ser uma medida populista com algum resultado de curto prazo, é importante deixar isso claro. Porém, como já foi falado, né, séculos e séculos de dados em história econômica mostram as vantagens da abertura e da liberdade econômica e de integração à economia global. Então, é importante contar isso, é não deixar as ideias nacionalistas e antiliberais minarem o longo prazo da nossa economia. Agora, no cenário doméstico, dentre os fatores no Brasil que causaram ou agravaram a crise atual, nós temos possibilidades reais de mudança com algum impacto promissor. Serão resultados mais de longo prazo, mas o que eu quero dizer é que o que o governo tem feito agora com uma ajuda emergencial, com injeção de liquidez na economia, gastos públicos, seguindo, né, a tendência mundial, não é o melhor que dá para fazer quanto à situação. Pode haver algum alívio imediato, mas isso sempre, no futuro, a economia cobra a conta. Isso cria alguns bolsões temporários de prosperidade nos setores escolhidos pelo governo, para poder injetar moeda e crédito, algumas ilusões de que certas indústrias vão conseguir sair bem ou estão fazendo aquilo que é correto fazer do ponto de vista até de gestão, de estratégia. Por exemplo, agora já se fala no governo ser parceiro de companhias aéreas, né, o que vai custar muito dinheiro, que talvez sinalize para essas companhias que elas podem continuar sendo ineficientes, não estar preparadas para um momento de emergência como esse. Então, pode gerar um certo risco moral também. Tá? E tem um problema que é típico, né, de países em que as instituições são, como se diz na literatura, extrativas, porque quando o governo fala que tem um bolo que vai ser fatiado, né, os lobistas vão fazer fila, porque o governo assumiu para si a responsabilidade de distribuir privilégios. Né? Então, as pessoas vão ficar com R$600 aí da ajuda de emergência, mas grandes grupos empresariais bem articulados, né, vão atrás da captura de renda, né, chamado rent seeking. Tá? Isso não é um problema só de países em desenvolvimento, mas principalmente em países como o nosso. Agora, por sorte, no Brasil, o volume e as condições, as condicionalidades para essa ajuda de emergência, que vão acabar, pelo menos no plano original, né, daqui a uns 3 meses, isso limita mais essas medidas do que nos Estados Unidos e na Europa, onde o volume disso não tem precedente histórico. Tá? Então, essas políticas de curto prazo não são a chave para recuperar a economia brasileira. E tampouco são medidas liberais que podem ser adotadas. Então, o que nós podemos buscar? Temos que olhar para fatores mais estruturais. A crise atual
em parte, é análoga a um choque negativo causado sobre a atividade econômica por exemplo, uma guerra. Embora o capital físico não tenha sido destruído por bombardeios, etc. Mas, de resto, nós temos uma economia que, já pelo próprio risco de contaminação do vírus, produziria menos, consumiria menos. Um choque negativo teria ocorrido naturalmente do lado da produção, por conta do aumento, por exemplo, do custo de operar, com o possível impacto da doença na força de trabalho, as adaptações que os locais de trabalho teriam que fazer, os escritórios, no comércio, para evitar a contaminação, para não mencionar perturbações na cadeia de suprimentos. E também do lado do consumo. Obviamente, a preferência dos indivíduos mudaria, eles passariam a demandar menos alguns bens e serviços e mais outros bens e serviços. Teria que haver algum ajuste dos negócios para trazer algo de valor para essa nova preferência do consumidor. Mesmo sem lockdown ou quarentena, haveria uma retração natural da economia, o que é mostrado, por exemplo, na redução do volume de turismo, de compras, mesmo antes em outros países, né, serem interrompido por decretos governamentais da atividade econômica. Quando as forças de mercado vão se reconfigurar por conta de choques assim, não tem só uma crise, mas tem uma oportunidade incrível de ganho para aqueles que estão empreendendo, estão alertas à oportunidade de reajustar a essa nova situação. Também pessoas que vão reinventar sua carreira para sair de um emprego que não tem mais futuro na nova situação e vão para uma outra linha de negócio. Bom, nessa situação, é importante ter um bom ambiente de negócio que permite enxergar essas oportunidades e agir com rapidez em relação a essas oportunidades. Oi? Desculpa. Então, aqui entra um ponto importante, que é uma economia travada por regulações e um péssimo ambiente de negócio. Essas oportunidades de buscar o ganho não podem ser bem exploradas. Então, como resultado, a economia leva muito mais tempo para se recuperar. Então, travar a economia ou continuar com a economia travada por esses obstáculos retarda cada vez mais a sua recuperação. E é exatamente isso que nós temos no Brasil, de longa data. E as políticas estaduais e municipais durante a crise têm piorado ainda mais a situação. Por exemplo, para não ficar no abstrato, né? Controle de preços, que não permite subir demais os preços, dependendo do produto. Planejamento central dos burocratas para listar quais atividades são essenciais, quais que podem continuar funcionando, outras não. Uso de orçamento de emergência sem licitação. Então, tudo isso dificulta, sem contar que algumas dessas políticas têm também dado margem à corrupção e minado o império da lei, ou a igualdade diante da lei. Agora, nós podemos falar bem da agenda de reformas proposta pelo Paulo Guedes e equipe. Aí entra a reforma que passou, né, da Previdência, mas também pensando reforma tributária, a possível reforma federativa, porque já existia uma noção da necessidade de destravar a economia brasileira, podendo isso trazer uma recuperação mais rápida do que seria de outra sorte. O relatório do Doing Business do Banco Mundial coloca o Brasil esse ano na posição 124, 190 economias, em termos da facilidade de abrir, manter ou fechar uma empresa de médio porte. As principais desvantagens do Brasil, avaliadas tanto nesse relatório como no índice da Heritage Foundation, é o sistema tributário que não tem só impostos muito altos, mas também um labirinto para poder honrar esses compromissos tributários. Nesse quesito, o Brasil está atrás de 184 países dos 190 estudados. É uma vergonha. Outros fatores que são ruins no Brasil: regulação para obter crédito, que agora, nesse momento, seria uma necessidade. Obter alvarás de construção, ou permissão para construir, permissão para abrir empresas. Esses são, em relação ao resto do mundo, são imensos obstáculos no nosso ambiente de negócio que coloca o Brasil para trás.
O Brasil está atrás da maioria dos 190 países avaliados em todos esses critérios. Então, reformas que vão no sentido de desregular e de melhorar a configuração do ambiente de negócio brasileiro são urgentes, já deveriam ter sido feitas, tá? Incluindo a tal da reforma tributária, que o governo almeja avançar. Afinal, esse tipo de estrutura rígida do ordenamento econômico torna a dinâmica de mercado do Brasil muito mais lenta e menos competitiva. É mais difícil fechar um negócio que não funciona e abrir um negócio rápido para aproveitar uma nova oportunidade em tempos de crise, quando a economia está destravada. Quando a economia está travada desse jeito. And of course, that is the key to avoiding the deepest kind of depression that everyone wants to avoid. Thank you. Thank you very much. Deputado Paulo Eduardo Martins, se o senhor continua nos ouvindo aí, ele está em sessão ao mesmo tempo em que fala conosco. Nós temos duas perguntas que eu vou juntá-las aqui para ficar mais fácil. Uma pergunta é do André Canguçu. Ele pergunta se o senhor acredita que até o fim do governo atual será possível ou provável a aprovação de mais uma reforma importante como a tributária. E eu junto esta pergunta com a pergunta do Anselmo Heydrich, que pergunta o quão liberal é, de fato, o atual governo, que, embora tenha, em alguns aspectos, uma agenda liberal na economia, acaba, por vezes, adotando medidas não tão liberais e se descola dessa proposta mais liberal, por exemplo, defendendo um fundo partidário que acaba desviando, de alguma forma, recursos que poderiam ser melhor empenhados em outras áreas. Então, o quão liberal é esse governo, e juntando com isso, o quão provável é que reformas liberais sejam aprovadas ainda neste governo? Vou começar pelas reformas. Existe essa possibilidade. Eu vejo assim, apesar de todo aquele meu panorama um tanto pessimista, mas é de uma visão que me coloca em alerta, né, nesse sentido, mas é possível haver reformas. É claro que há uma dependência muito grande de quando a normalização virá, a respeito do Congresso poder se reunir de forma efetiva. Nós estamos fazendo umas reuniões, as sessões online, mas é um rito, inclusive, muito perigoso, porque se quiserem, o presidente quiser, e os líderes quiserem pautar algo para atropelar algo ruim, há condição de fazer. Você não tem aquela tensão que tem no corpo a corpo, a condição de você reunir os grupos ali em pouco tempo para poder barrar uma medida ou apoiar outra. Então, você tem uma dificuldade aí de prática, né, de prática do parlamento mesmo, mas a principal é a realidade da pandemia, a pauta virar o foco para isso, mas eu ainda acho possível, e uma segunda, que é a articulação política do governo para que ele venha a ter uma base parlamentar sólida, numerosa, para que possa aprovar as reformas. Primeiro, ele tem que definir que reforma ele quer. Até agora, isso eu entendo como uma falha. Não foi enviado do governo, por parte do governo, uma proposta de reforma administrativa e nem a tributária. A tributária estava sendo discutida na Câmara e com muita dificuldade. Não havia consenso sobre praticamente nenhum ponto. Então, isso já você vê que tem um problema aí para você contornar e conseguir aprovar. Então, primeiro, definir que reforma que é, que proposta que é, enviar à Câmara e trabalhar para ter a base parlamentar. O governo está procurando ser mais pragmático nos últimos dias. Eu sei que isso desagrada muita gente, tem que fazer acordo com o Centrão, coisas que o governo bradava que não faria, mas não era realista aquele discurso. O Congresso que tem lá é esse, há uma formação, uma razão histórica para aquela formação, é assim. Então, se o governo for competente nisso, conseguir formar um grupo, e o presidente parar de arrumar confusões desnecessárias para trazer estabilidade real, e aí sim o foco ser a matéria, é possível aprovar as reformas. Do contrário, sem esses três elementos que eu citei, não será possível aprovar reforma nenhuma, e o governo, infelizmente, e a legislatura também, irão se arrastar até o final, até as eleições de 2022. Ainda sobre a questão do fundo partidário, né, que seria um paradoxo aí do governo
liberal com essa história. Essa não é uma pauta do governo, tá? Isso foi instituído pelo Congresso Nacional em 2016. E agora o que houve foi a redefinição do valor do fundo, que seria até maior, o governo até forçou um pouquinho a mão e ele ficou um pouco menor, mas é muito delicado para o governo intervir numa pauta dessa, onde ele pode, aí sim, desagradar todos os partidos que têm hipótese de apoiá-lo, e aí tem um problema definitivo. Por isso que o governo não se meteu, é assim que eu entendo, o governo não se meteu nessa pauta para tentar mudar isso. Essa história só vai ser modificada com pressão social. Essa é uma pauta de sociedade, de rejeição do uso desses recursos, desse sistema. Eu mesmo sou autor de uma PEC que veda o financiamento público para partido e para eleição e libera o financiamento privado, pessoa física ou jurídica, liberdade. Quem tem dinheiro coloca se quiser, se não quiser não coloca e assim vai. É uma sociedade que tem condição de definir o que quer. Mas é preciso focar para isso andar, é preciso que nós tenhamos condições, paz institucional, paz política, para que o assunto seja esse. É assim que funciona para você aprovar uma grande mudança numa democracia, num congresso complexo, né? Você tem que contaminar aquelas pessoas todas, no bom sentido, com aquela ideia, aí é possível, como foi a reforma da Previdência. Se a gente ficar com discussões laterais e imaginar que vamos aprovar grandes pautas, nós não vamos aprovar, isso é mentira. Não vai acontecer. É por isso que eu tenho tido um posicionamento bastante contido de buscar apagar incêndio, ser bombeiro, para a gente ter essa condição de relação institucional, de paz política, para poder aprovar essas grandes medidas. Obrigado, deputado. Nós temos duas perguntas, professor Lucas, que eu vou juntá-las também. Professor Lucas, duas perguntas sobre o que será do Brasil depois da pandemia. Tanto socialmente quanto economicamente, o país provavelmente não será mais o mesmo. O que é possível esperar tanto do tecido social, das relações sociais depois da pandemia, quanto da desigualdade que tende a aumentar? São as perguntas da Tássia Mello e do Vinícius Siqueira. Aí é uma questão empírica, né? Os dados vão ter que ser coletados, mas que dá para prever. Nós temos um Estado que prometeu muitas coisas, historicamente, nós acreditamos nisso e paramos de fazer sociedade civil. Não tem mais caridade, não tem mais filantropia, não tem mais comunidade se organizando para resolver esses problemas. Nova York, se American Spurs, com doação privada de milhões de dólares, montou um hospital do nada. Isso é uma entidade de caridade religiosa, por sinal, para atender pacientes, trazendo leite. Quer dizer, eu não vejo isso acontecendo no Brasil antes e muito menos depois. Agora, que está ficando claro que todo mundo quer que o governo seja o grande salvador de todos, né? Pode ser a esquerda, que pensa mais na contraposição ao governo federal nesse momento, ou pode ser quem acredita que o governo federal é o que vai trazer a grande mudança que o Brasil precisa. Mas o denominador comum entre esses dois posicionamentos é que nós temos, de um lado, indivíduos desesperados, trancados nas suas casas, sem muito o que fazer, e do outro lado, os poderes lá em Brasília, que de alguma forma são responsáveis por fazer aquilo que nós esperamos de bom, ou são culpados quando alguma coisa dá errada. Então, isso é preciso que haja uma batalha no campo das ideias antes, para acostumar a população à ideia de que nós não temos só indivíduos de um lado e governo do outro. Isso é muito perigoso, não ter nada entre nós e o Leviatã, né? E aí tem uma tradição muito rica de liberalismo clássico que mostra, né, que sociedade civil é importantíssima. Essa é a parte do tecido social, né? Eu gostaria de ver um renascimento, né, das associações intermediárias, da sociedade civil, entidades sem fins lucrativos, cada uma com o seu papel no nível local,
que por sinal, né, é o nível que está mais perto dos problemas em cada situação. Do ponto de vista de desigualdade, você mandou todo mundo na favela ficar trancado, sem saneamento básico, etc. Obviamente, né, isso vai acentuar o problema. O que fazer a respeito? Eu continuo achando que pintar papel colorido não é criar riqueza, né? Então, esse negócio de injetar moeda e crédito na economia, uma hora a economia vai cobrar a conta, seja via inflação, algum aumento de impostos na frente, seja criando uma bolha contraproducente que vai gerar algum emprego agora, mas depois vai quebrar porque não são investimentos viáveis, ou toda a dinâmica negativa que vem quando você usa redistribuição de renda, né? Então, isso, obviamente, numa democracia, pessoas com visões diferentes vão ter o fórum para discutir isso, né? A política está aí para decidir em termos de fins, quais são os fins que nós queremos. Nós queremos mais igualdade ou não. Eu acho que buscar igualdade não deve ser o fim supremo. Outras pessoas discordam de mim. Mas o economista pode olhar para a situação e prever os problemas que acontecem quando você acha que injetar moeda e crédito na economia é a solução ou redistribuição de renda é a solução. O ponto dessa conversa que nós estamos tendo aqui é que a evidência histórica de séculos, como os historiadores econômicos mostram, e como o índice tem mostrado já por algumas décadas, é que economias mais liberalizadas, com instituições fortes, com Estado de Direito, com direitos de propriedade, com igualdade diante da lei, nos levam a um caminho muito mais provável de resolver esse problema, inclusive o problema da desigualdade. Eu acho que no slide tem uma correlação entre liberdade econômica e maior igualdade. Os países são mais liberalizados, nas duas categorias de economias mais liberalizadas, tem um ranking melhor, não só de igualdade, mas também de outros fatores importantes, como o índice de desenvolvimento humano, baixa mortalidade infantil e assim por diante. Então, isso para mim que é o essencial. No Brasil, é praticamente ilegal para o pobre empreender. Por quê? Ele tem tanto obstáculo, tanta burocracia, tanta taxa, tanta intermediação que tem que ser feita, que ele vai ficar fora do radar, ele vai ficar na informalidade. Se você legalizar o empreendedorismo para o pobre no Brasil, você já vai estar caminhando bastante. Existe um estudo do Hernando de Soto para o Peru, né, que mostra o impacto que é você esclarecer os direitos de propriedade sobre o endereço que as pessoas têm na favela, onde quer que seja, para elas poderem obter crédito, começar um negócio próprio. Isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento das populações mais pobres. Eu me preocupo mais com a pobreza do que com a igualdade em si. Outras pessoas têm outros valores, vão enfatizar outras variáveis aí, mas eu não me preocuparia com isso como um fim em si mesmo. Obrigado, Lucas. Uma pergunta antes da rodada final, a pergunta do Julian para o James Roberts. So, James, how do you think and how big do you think will be the impact of the pandemic in the next year? Maybe not next year's, but 2022 index and 23. How bad should be the world average and the scenario after this pandemic? We can assume economic freedom will go down in the next 2 or 3 years. Is that true? That certainly seems to be the case, and certainly what we think. Massive spending and borrowing everywhere. And I guess the one piece of good news out of that is that everyone will go down. And so, in a sense, we'll still have the relative, maybe perhaps levels of economic freedom, but it'll be a much steeper climb back up to where we were before March of this year. Great. And following up on that, if we do everything right, if Brazil does everything right for the next 5 or 6 years, how far can we go? How much can we improve in the index? Well, I think the sky's the limit for Brazil. You're starting at such a low base, unfortunately. A government and a seriously focused government on reforms
having a national conversation about what is realistic for Brazil with regard to taxation, with regard to the size of government, with regard to your investment code, with regard to improving the climate for foreign direct investment. These are all things that can happen and that should happen, certainly. And if they do, then Brazil could make huge strides in our index in the next, let's say, decade. Thank you very much. Bom, indo para uma última rodada de perguntas, uma pergunta geral para todos os participantes. Algumas das perguntas feitas não teremos tempo de fazer, de encaminhar para eles, mas, de forma geral, eu perguntaria para cada um de vocês, se fosse preciso escolher 3 medidas que podem levar um país a se destacar em meio a essa pandemia e sair dela com maior liberdade econômica. Existe talvez, não sei se uma receita, mas 3 medidas que podem ser tomadas para que o Brasil saia em uma situação de vantagem dessa pandemia, alguma coisa que pode ser feita positivamente para que, quando todo mundo sair dela, o Brasil esteja melhor posicionado? Começando. Acho que tivemos uma pequena falha aqui. Professor Lucas, me escuta? Se não, eu passo para o deputado Paulo Eduardo. Tá, eu quero enfatizar a desregulação. Por exemplo, sem controle de preços, nós não teríamos a falta que vários produtos fez nas estantes. Produtos farmácia, porque houve controle de preço, o preço ficou artificialmente baixo, então os estoques acabaram, né, e houve um atraso muito grande para os ajustes. Então, acho que desregulação, principalmente controle de preço, seria um dos fatores que eu quero mencionar aqui. Muito bem. Deputado Paulo Eduardo Martins, o senhor tem, se o senhor fosse eleito de alguma forma hoje presidente da República, o que o senhor priorizaria para que o Brasil saísse da pandemia com uma vantagem em relação aos seus vizinhos e competidores internacionais? Você deseja esse mal assim a mim, Gabriel? Poxa. Perdão. Eu acho que o primeiro ponto não é nenhuma medida de governo, é prudência em tudo que deve ser feito. Nós não estamos tendo prudência, não, nem por parte do governo, nem por parte do Congresso. E sem isso, no desespero, sem o devido embasamento, a gente pode fazer escolhas muito ruins, que é o que eu procuro evitar. Então, aí é mais uma escolha da praxis política do que ação de governo, uma prudência. A segunda é a gente desregulamentar o máximo possível o mercado de crédito. É pelo que eu venho lutando ultimamente. Nós temos um mercado absolutamente fechado e que dificulta o acesso aos mais pobres. O crédito no Brasil é muito caro, altamente concentrado. Inclusive, hoje, o governo, quando ele resolve liberar crédito para as pessoas, ele tem dificuldade de capilaridade para que o dinheiro chegue à ponta. Tamanha o grau de concentração, não é só por isso, mas é por isso também. Então, acho que é uma oportunidade para a gente tornar o crédito do Brasil um pouco mais acessível, bem mais acessível, né, e nos igualar a lugares onde o ambiente para o empreendedorismo é muito melhor. E o terceiro é a gente fazer um aperfeiçoamento em nosso sistema tributário. É evidente que ele não funciona, ele é também altamente concentrador, tanto que as medidas de socorro que tem sido feito é devolver o dinheiro dos estados e municípios para os estados e municípios. Então, isso está bastante evidente. Além, é claro, como a primeira medida que eu falei de prudência, que é mais uma postura, então eu vou me dar o direito de fazer a quarta, que é uma ação de governo, a gente investir capital político numa reforma trabalhista ainda mais ampla. A pandemia nos mostrou que é possível um trabalho remoto, que já está previsto na última reforma que foi, mas, enfim,
o ambiente requer muito mais liberdade para essas relações, e é isso que está salvando ainda alguma coisa. Então é preciso nós darmos amparo legal a isso, ou melhor, não proibir a autonomia dos indivíduos e dos empreendedores para que eles se acertem conforme for o mais interessante a eles. Temos uma oportunidade nesse sentido. Se chegarmos naquela paz política que eu citei anteriormente, eu acredito que isso seja viável. Muito bem. Ambassador Miller, you already mentioned some of that, but if you could choose 2 or 3 measures that a government like Brazil's government should prioritize in this scenario in the midst of the pandemic, in order to get out of the pandemic and this whole crisis in a better situation in comparison with its neighbors, what would be those 2 or 3 measures? Yeah, thank you. I would suggest, first of all, that Brazil needs to continue the fight against corruption. There's been tremendous progress in recent years, but it's really important to keep that going, because that affects the international reputation of the country probably more than any other factor. And that leads to my second point, which is for the government and the people to be brave. And look outward. This is a time when international supply chains are being disrupted all over the world. You have countries like the United States that are turning more inward. And that presents tremendous opportunities for Brazil to step into the international system more than you have in the past. You're already a big trader, but you can be an even bigger trader and capture those markets in the United States or Europe or other places around the world that other countries are withdrawing from. So I think there are tremendous opportunities if you open your trading system, open your financial system, reduce your investment regulations and controls. That could provide a tremendous influx of resources into Brazil and really put you at a different level going forward than you have been in the past. I think Jim started the discussion talking about the opportunity and the tremendous potential in Brazil. And frankly, we've never seen that realized from the outside. But there's no question that potential is there. You have great human capital, great physical capital, great resources in the country. And we all want to see that utilized to the highest level. Thanks. Thank you very much. So, James, I know you believe we are at the beginning of a new Cold War between the US and China because of the pandemic and China's reaction to the pandemic. How can Brazil take advantage of that, maybe becoming a closer and bigger commercial and trade partner with the US? Well, good question. Of course, there's debate about whether it should be called a Cold War, but in any case, it is certainly a very sharp adversarial relationship now between the US and China. And really, the Western world has been challenged by the Chinese Communist Party all over the world. And it's going to require some coordination and some agreement among the market democracies on how to protect ourselves and how to diversify away from dependence on China for some commodities that where the rest of the world has stopped producing them. And that, of course, opens up, big possibilities for a commodity producer like Brazil, and not just commodities, but manufactured goods with a lower wage. Brazil, Mexico, other South American countries that have, closer proximity to U.S. markets and Canadian markets. This is going to present great opportunities. And so it's hard now to see exactly how this is going to fall out, but it's already happening, and there's already a great amount of debate in the United States Congress about how to go forward, especially with regard to critically important materials for healthcare, medicines, and for manufacturing of high technology goods. So
these are all areas that I'm sure people in Brasilia and Sao Paulo and Rio and elsewhere, Porto Alegre, are also following and making plans to exploit these new market opportunities. Thank you very much. I'm not sure, não tenho certeza que minha câmera tá aparecendo, mas antes de encerrar, eu queria lembrar que se você se inscreveu no Simpla para participar desse seminário e quer um certificado de participação, fique atento ao seu e-mail, que lá no e-mail a gente vai mandar informações sobre este certificado. Bom, com essa última pergunta, nós encerramos, portanto, este seminário online, mais uma vez agradecendo ao Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, à Heritage Foundation, aos nossos convidados. Thank you, Ambassador Miller, James, obrigado, deputado Paulo Eduardo Martins, professor Lucas e a Ângela, nossa tradutora. Obrigado a todos que participaram. Foi uma grande oportunidade de debatermos e aprendermos mais sobre o Brasil, sobre esse futuro que é um pouco nebuloso ainda, mas que pode trazer muitas oportunidades. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigado.